Bom, olá, bem-vindos a mais um Hemato Talks. Hoje eu e Thaís Fischer temos a honra de convidar o Dr. Ricardo Hellmann, com quem eu também tenho a honra de continuar trabalhando junto hoje na BP. Ricardo também trabalha no Einstein, oncomatologista, participou da nossa formação desde o comecinho lá da residência, nos ambulatórios de falciforme. Muitos anos de aturação. Teve também, nos prestigiou no mestrado. E é isso, divido café com ele ainda toda semana. E hoje a gente queria falar, então, sobre um tema que a gente tem em comum, dos linfomas pós-transplante, né? O PTLD. Que hoje, recentemente, até na última classificação da RU, teve uma mudança de classificação, né? Colocando não só, assim, pós-transplante, mas trazendo essa questão da imunossupressão ou da imunodeficiência relacionada ao desenvolvimento da doença. Então, até para trazer o tema, a gente já discutiu isso antes, como que surgiu o ambulatório de PTLD na sua vida? Então, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Realmente o PTLD, que nem a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação aqui, meio que caiu no meu colo, meio sem querer na minha vida, né? Eu sempre gostei de hematologia geral, né? Nunca não fiquei focado num nicho específico, né? Tive uma fase na vida que eu estudei bastante hemoglobinopatias, mas o PTLD surgiu quando, logo que eu comecei no Einstein, em 2007, 2008, o Einstein fazia muito transplante de órgão sólido, né? Tinha um volume absurdo de transplante de fígado, de rim, e por conta desse grande volume de pacientes, o grupo de transplante de órgãos sólidos fez uma solicitação para o grupo de hematologia para ter um hematologista para acompanhar os pacientes deles, para ajudar na parte de trombose, de citopenias e das doenças linfoproliferativas que estavam começando a surgir ali. E aí isso formou um ambulatório específico, que no começo não era um ambulatório de PTLD, era um ambulatório de hematologia geral para esses pacientes. É uma vez por semana, às quartas-feiras à tarde, que eu faço até hoje, e era um saco de gato. Então vinha paciente com citopenia, com plaquetopenia, com trombose, e acabavam vindo os pacientes com doença linfoproliferativa. Então eram pacientes transplantados de fígado, de rim, coração, pulmão, que acabavam vindo para lá. E aí lá a gente começou a organizar esse ambulatório, né, dividir por grupos de doença, e aí surgiu o grupo dos pacientes com PTLD. Né? Hoje em dia, o último levantamento que eu fiz não está tão recente, mas a gente deve ter feito com certeza mais de 1.000 transplantes de órgão sólido, e a gente tem uma casuística de uns 45 pacientes com PTLD ao longo desses pouco mais de 10 anos de acompanhamento. Hoje deve dar um número um pouquinho maior. Então foi aí que surgiu começar esse gosto pelos PTLDs lá do ambulatório. E acho que é interessante, né, a gente comentar um pouco sobre a doença, né, do mecanismo da doença, e inclusive perguntar como que é a incidência no seu ambulatório, então, relacionados aos transplantes, né? Então, a gente sabe que alguns órgãos acabam tendo maior risco de ter o PTLD, por exemplo, transplantes de múltiplos órgãos, mas que também a gente tem uma baixa incidência desse tipo de transplante, e outros transplantes de rim e fígado que acho que acabam sendo os mais prevalentes, né? Exato. Então, como qualquer lugar do mundo, né, nosso maior número de transplantes é primeiro disparado rim, depois fígado, aí coração, pulmão, mais raro, multivisceral a gente começou a fazer bem recente, né, deve ter uns 25 pacientes. Então, quanto mais órgãos transplantados, maior a imunossupressão, né? Pacientes com transplante de multivisceral ou transplante duplo coração-pulmão são os pacientes que usam esquemas de profilaxia, né? De imunossupressão muito mais potentes, então você acaba tendo, teoricamente, maior risco para fazer um PTLD, mas que a gente acaba não vendo tanto na prática. O que a gente vê na prática é que esses pacientes têm um PTLD mais grave. A gente não conseguiu ainda correlacionar o porquê, mas o paciente transplantado de pulmão, principalmente, tem um PTLD mais refratário, mais difícil de tratar. A nossa incidência de PTLD bate igual à literatura mundial, né? A gente já fez vários reestudos, quando vai aumentando a casuística, a gente vai reavaliando, e a nossa incidência de PTLD em relação ao número de transplantes vai em torno de 5, 10%, que é o que mais ou menos bate com o resto do mundo. Então, a gente não tem mais PTLD, a gente tem sim mais EBV que o resto do mundo, tem mais CMV, então é meio igual. E com certeza a gente tem mais PTLD em transplantados de rim, porque a incidência de transplante de rim é muito maior, né? E até em relação ao vírus, né? Acho que você bem colocou, todas as doenças, todos os linfomas que têm alguma associação
com algum patógeno, a gente vai ter diferenças epidemiológicas conforme também a epidemiologia do patógeno, né? Seja vírus, bactéria, seja o que for. E aqui não vai ser diferente. No PTLD tem um pouquinho essa diferença do PTLD mais precoce e daqueles mais tardios, né? Então, os precoces, em geral, são EBV positivos, né? E os tardios, EBV negativo. E a gente até fica em dúvida um pouco se não é um linfoma de novo e não relacionado à imunossupressão, já que perde o mecanismo do EBV. E aí, nesse gancho, eu até te perguntar, nesse levantamento que vocês fizeram sobre histologias mesmo, né? A gente sabe que o PTLD pode se manifestar, a gente chama PTLD, ele pode se manifestar com vários subtipos. E eu ia te perguntar se vocês têm algum levantamento dos subtipos. A gente tem, né? Os primeiros trabalhos que a gente chegou a publicar, mandou para congresso, mandou para o ASH algumas vezes, a gente tinha uma incidência baixa de PTLD polimórfico, né? Talvez por ser subdiagnosticado, porque às vezes o paciente não tem sintoma, então acaba passando batido. Mas polimórfico, aquele paciente mais indolente, que às vezes a gente só diminui a imunossupressão, ele melhora, ou faz só rituximab e monoterapia, ele também melhora, a incidência nossa era baixa. A maioria dos nossos pacientes eram PTLD monomórfico, tipo difuso de grandes células B, o clássico, feijão com arroz, que aí sim eram pacientes que chegavam com grandes massas, com doença muito avançada, que no diagnóstico acabava vindo como um PTLD monomórfico tipo difuso, e a gente tinha que tratar com rituximab e poliquimioterapia, né? A gente fez esses levantamentos, a gente sempre começava a tratar diminuindo a imunossupressão, principalmente nesses pacientes com doença menos agressiva. Ia perguntar isso, se na prática, porque assim, todos os guidelines tiram a imunossupressão, né? Reduzir imunossupressão. E aí, na prática, a gente vê que essa reduzir imunossupressão não é tão simples. Não é tão simples. Tem um receio de você perder o órgão, né, enxertado. Então, isso é uma briga que a gente vê muito na literatura. Parece que quem trata os PTLDs aí no resto do mundo não conversa com os transplantadores e parece que são grupos completamente separados. No nosso caso, que a gente tem uma relação muito próxima com os transplantadores, a gente percebe na prática que retirar a imunossupressão totalmente é quase que impossível. Sim. A gente consegue, eventualmente, com transplantado renal, é o único órgão que a gente consegue tirar a imunossupressão com certa segurança, mas muitas vezes o paciente vai perder o enxerto e vai voltar para a diálise. Mas como ele tem essa chance de estar vivo fazendo diálise, diferente de um paciente que perde um pulmão, perde um coração, Sim. Então eles não se incomodam tanto em tirar a imunossupressão. Transplantado de pulmão ou duplo por coração-pulmão é impossível. Se você diminuir um pouquinho a imunossupressão, ele faz pneumopatia. Ele já vi 2, 3 casos de pacientes perderem o enxerto do pulmão por conta de retirada ou diminuição da imunossupressão. Inclusive, nas nossas reuniões clínicas lá no Einstein, a gente vai apresentar os casos novos de PTLD. Não, tira a imunossupressão e faz rituximab, como se fosse a coisa mais simples do mundo, mas na prática prática é o que a gente fala, não acontece. Né? O guideline tá lá. Isso, a Natália sempre fala isso. Eu tenho uma paciente que teve PTLD, que foi do SUS ainda no AC. Era uma menina com doença de depósito, né? Daquelas doenças de depósito hepático, transplantou com 2 aninhos e tudo mais. E aí teve um difuso grandes células B, né? Monomórfico clássico aí, grave, com 22 anos. E até o próprio transplantador falou, não, acho que o dela dá pra tirar. E a gente dá pra, porque você vai usar corticoide, né? Nossa, eu tratei ela, ela ficou com mais tempo de corticoide, a gente não fazia os 5 dias, mas mantinha o corticoide. Essa menina, quando terminou a químio, super descompensou, quase teve que transplantar de novo. Então, esse dilema, e olha que ela fazia assim, 20 anos de transplante, 25 anos de transplante, transplantou com 2 anos. 25 anos de transplante hepático, e mesmo assim, a gente, depois, quase um ano para essa menina entrar de novo numa homeostase do transplante hepático. Não, eles rejeitam o órgão na sua cara, e você reverter esse quadro de rejeição é muito difícil. E o que a gente aprendeu na prática é que os guidelines são muito bonitos, mas, por exemplo, tratar com rituximab e monoterapia. Eu apanhei muito, né? Hoje eu quase não faço rituximab e monoterapia só para doença muito localizada, pouca carga de doença, estadio muito precoce. Porque se tratar um paciente com tipo difuso, monofórico, estádio 3, 4, não funciona. Não funciona, Não dá. Realmente. Ou histologias mais agressivas, né? Tipo Burkitt. Esses realmente não adianta a gente fazer o rituximab e monoterapia. Já tem que partir para tratamentos combinados. Exato. Mas também não intensificar mais. Isso é o que eu ia falar, né? A gente já peguei pacientes com muita carga de doença, que a gente resolve, vamos fazer um RDA-EPOCH, que é um protocolo mais intensificado,
paciente se comporta como um transplante autólogo. Ele não tolera, ele faz Medula. mucosite, fica São pacientes citopênico. mais frágeis, Exato. né? Então, Pacientes que têm um histórico, né, de estresse orgânico muito maior do que Sim. uma paciente que nunca fez nada, né? Inclusive o transplante, né? Eu acho que entra também uma questão, às vezes, será que a gente transplanta esses pacientes, né? Seja uma doença mais agressiva, ou seja, então, uma recidiva. E o raciocínio não é igual Não é ao igual. linfoma de novo. Sim. não é igual. A gente precisa pisar não tão forte no acelerador, não usar muita quimioterapia muito tóxica e também não dá para tratar pouco, né? A gente tem que modelar e os pacientes não são iguais, assim, cada paciente se comporta de um jeito bem diferente. E o próprio linfoma se comporta de um Sim. jeito muito diferente. Eu nunca me esqueço que a gente estava na Santa Casa ainda, teve a neuro ligou pra gente e falou assim, tem uma menina aqui com Hodgkin sistema nervoso central. Eu falei, nossa, Hodgkin sistema nervoso... Não, tá errado essa histologia. Não, tá aqui, ó, a gente ressecou uma lesão parenquimatosa, ela é um Hodgkin. E aí eu lembro, eu era residente, eu falei, gente, que parenquimatosa Hodgkin? Aí fui lá ver, a paciente via interconsulta lá no outro departamento e ela era uma transplantada renal. Então, assim, o próprio linfoma se manifestando de forma atípica, não seguindo as regras, por isso que ele tem uma classificação própria, Exato. né? Porque ele é uma doença relacionada à imunossupressão que se apresenta com a célula tal, que se apresenta, né, como Hodgkin, que se apresenta como difuso. Então, ele não segue os parâmetros do difuso de novo, né? Então isso é muito importante também. Realmente é uma outra doença que a gente aprendeu nesse tempo todo, né? Quanto mais imunossupressão, por exemplo, protocolos, pacientes transplantados de pulmão, além da inibidor de calcineurina, tacrolimus, MMF, eles usam muito azatioprina nos esquemas de imunossupressão. E a incidência de PTLD nessa população é muito mais alta também. Então, transplantado de pulmão, depois de 5, 10 anos, eles vão acabar fazendo doença linfoproliferativa. A gente ainda tá levantando esses dados para tentar correlacionar com esse esquema de imunossupressão um pouco mais potente, se é um fator de risco. Pacientes transplantados de rim e fígado normalmente vão melhor. Os pacientes que a gente consegue curar com R-químio são os transplantados de rim e fígado. E pacientes com transplante multivisceral, a gente tem visto pouco, ainda não tive nenhum paciente com PTLD pós-multivisceral, mas a gente com certeza vai acabar vendo logo mais. Quando começar a fazer mais, a gente começa a ver mais. Sim. E aí, aproveitando o gancho, né, que já que a gente falou um pouco, a gente sabe que nem todo PTLD será Epstein-Barr vírus positivo, há uma grande relação causal, mas nem todos serão. Mas eu queria aproveitar o gancho dessa conversa de doenças raras, falar um pouco sobre os linfomas EBV positivos, que cada vez mais é como se a gente mudasse, né? A gente tem as histologias, tem as umbrella trials e tem os basket trials, né? Ou seja, guarda-chuva e tem os... Então, aqui a gente tenta usar o evento patogênico para definir a causa do linfoma. Então, nesse cenário, a gente tem os linfomas T, tem o PTLD. Gatilho, né? Exato, O gatilho qual é o do evento linfoma patogênico primário que levou às doenças? Então, como eles têm uma origem única e depois abre para as histologias, que é exatamente o desenho do guarda-chuva, né? E aí, existe, então, uma nova linha de estudo que é justamente os linfomas EBV mediados, que é uma área que eu gosto bastante, só puxando a sardinha um pouco do lado. E aí, eu fui estudar um pouquinho mais sobre Epstein-Barr vírus, é muito interessante. O Epstein-Barr é o vírus mais antigo em termos de latência do ser humano, então ele está presente desde, assim, dos primórdios aí da humanidade. Então, é um vírus que a gente carrega ao longo da história, então ele mostra a sua categoria de ser muito resistente, né? Então, ele acompanha a humanidade. E a segunda coisa que eu achei muito interessante é que o Epstein-Barr vírus, ele é o vírus mais associado a cânceres humanos de uma maneira geral. Sim. Cabeça e pescoço. Tumor de órgão. Inclusive, de rinofaringe, né? Você tem uma maior incidência na população asiática. Sim, sim. De tumores de rinofaringe justamente pela associação com o EBV. E aí, ele também tem uma característica de ter... justamente o que você fala, de ter um tropismo ou uma fragilidade baseada na etnia, né, que daí a gente vê, por isso a gente vê a diferença dos linfomas T, do PTLD, então a ideia então uma das linhas de pesquisa que a gente vem estudando é justamente tentar tratar esses linfomas, então sai um pouco da histologia e tentar tratar eles de forma geral, né, então... eu acho que a ideia é a gente, e isso inclui PTLD, por isso que eu tô puxando, inclui o linfoma T, que
e inclui os linfomas de uma maneira geral, EBV mediados, difuso, o plasmoblástico, o próprio Burkitt, né? A gente entender o papel fisiopatogênico do Epstein-Barr vírus como motriz de geração de doença E aí linfoproliferativa. ele, obviamente, vira alvo de tratamento. Sim, então só ilustrando, né? A gente tem o nanatinostat com valganciclovir, que é um estudo clínico que está aberto, e é no Brasil, alguns centros, que a ideia é, se ele é o grande motor propulsor, e se eu tratar ele? O problema é que ele se incorpora como um vírus, ele se incorpora ao DNA, então ele fica guardado, você não consegue atingir com os antivirais clássicos. Então o nanatinostat abrindo essa fita de DNA, você conseguiria atingir. Né? Obviamente são tudo preliminares, mas a ideia é que a gente olhe de maneira diferente e use o Epstein-Barr como um agente de tratamento. E isso inclui PTLD, linfoma T, que a gente tem tanto a evoluir, né? Eu acho que essa é uma grande área de estudo que chama muita atenção, né? Do foco no Epstein-Barr. E aí eu te perguntar um pouquinho sobre, na tua casuística, dessa presença do PTLD, EBV ou não EBV, se você consegue ver um padrão. A gente fez esses levantamentos, os primeiros levantamentos que a gente fez, a gente tinha uma quantidade de pacientes com PTLD e EBV positivo eram maior do que a gente vê hoje em dia. Não sei se foi só coincidência, provavelmente sim, acho que foi um viés aí, não tenho uma explicação lógica. Mas alguns anos atrás, a maioria era um EBV positivo, a gente tratava com R-quimio, R-monoterapia, os pacientes iam bem. De uns últimos 2 anos para cá, a gente tem visto pacientes que a maioria tem ficado com doença mais grave, né, mais refratários. A gente perdeu alguns pacientes esse ano de PTLD refratário, 3, 4 linhas de tratamento, e por coincidência eram pacientes EBV negativo, que a gente acaba vendo na prática, né? Os EBVs negativos vão pior do que os EBV positivos. Talvez porque a gente não tem um alvo aí, né, para tratar esses pacientes. Mas a gente não conseguiu ainda correlacionar, ter uma causa lógica porque isso está acontecendo. Mas com certeza, né, a gente tem uma geração de hematologistas antes da gente, foi a geração da quimioterapia, né, que aprendeu na prática usando muita quimioterapia para curar as doenças. A nossa geração foi os pacientes da imunoterapia, com terapias-alvo. Com rituximab, que acho que é um dos Rituximab. grandes divisores de água aí. E agora a próxima geração vai ser a geração que vai tratar os linfomas de formas diferentes, né? Pensando já na fisiopatologia, né? Tratando engajadoras. Então, eu acho que é muito... chega a ser... Por isso que hemato, como a gente fala, a gente é muito encantador, porque... É quase muito dinâmico. Sim, e a gente consegue, ou a gente busca cada vez mais ir mais fundo, não só na base, na doença, como sim, mas tentar a origem da doença para tentar tratar melhor, né? A gente tem muito esse foco molecular, né? E vem cada vez mais, a gente vem trazendo para o linfoma isso, mas a gente já avançou muito, na leucemia mieloide, a gente já tá nesse momento, né? Linfoma, talvez a gente esteja chegando muito próximo de fazer um painel genético no PTLD, no linfoma T, para poder tratar o alvo genético, mas na leucemia, que parecia inatingível, a gente já faz parte da prática clínica, né? Então é uma ficção científica de verdade, né? Que acontece no dia a dia. E a gente tá tendo a sorte de acompanhar isso em loco, né? Em loco. E aí, nesse sentido, eu te peço de novo, como você entende o futuro da hemato? O que você... Já me fizeram essa pergunta em T, especificamente. Falaram assim, o que você enxerga, como você enxerga o tratamento do linfoma T daqui a 10 anos? Fizeram isso pra mim. E eu ia te perguntar como você enxerga o tratamento do PTLD daqui a 10 anos. Você acha que a gente vai fazer mais transplante, menos transplante? Você acha que... Porque, né, existe essa mudança. A gente abandona algumas condutas, continua com outras. O que você vê o tratamento do PTLD daqui a 10 anos? Eu acho que a incidência de PTLD vai continuar relativamente estável. Acho que a gente não vai começar a ter mais PTLD, porque isso já mostrou pra gente. A gente faz transplante de órgão sólido há 30, 40 anos ou mais, e a incidência é relativamente estável nos últimos tempos. A gente vai aprender a modular melhor a imunossupressão, a gente já está aprendendo na prática, então os esquemas de imunossupressão vão ter que ser melhorados ao longo do tempo, tanto para preservar o órgão sólido, quanto para prevenir a imunidade do paciente. E isso é um trabalho que... Diminui a toxicidade, Exato. né? O binômio clássico de infecção, imunossupressão, que a gente sofre e com esses transplantes mais arrojados, transplantes multivisceral, transplante de pulmão, transplante de outras coisas, a gente vai ter que aprender a ajudar os transplantadores, os imunologistas a trabalhar melhor essa imunossupressão.
E o tratamento dos linfomas PTLD, os linfomas T, a gente vai cada vez mais ter que incluir terapias ligadas ao tratamento de infecções virais, como o EBV, e fugir um pouco da quimioterapia. A gente já sabe que quimioterapia sozinha não é suficiente para esses pacientes, é extremamente tóxico, né? Então, essa vai ser a curva de aprendizado que a gente vai ter que ter nos próximos anos. É como se a gente saísse, a gente aprende muito na hematologia, passou por uma área que a gente vai ter com muita força, né? Então, assim, agora a gente tá tentando ser mais elegante nos tratamentos, né? E, inclusive, acho que o grande desafio que a gente tem hoje é tratar esses pacientes quando tem recidivas, né? Então, como você bem colocou, são poucos as vezes que vai ter. A gente já vê pouco de PTLD, a não ser que você tenha um ambulatório definido, mas é mais raro, né? A incidência é menor. Os recidivados, a incidência é menor ainda. E aí, esses a gente realmente ainda não sabe como tratar. PTLD refratário, né? A gente fala que é como se fosse uma leucemia aguda, né? Uma doença de um único tiro. Se você não curar o paciente na primeira linha, provavelmente o paciente vai morrer de doença. Eu acho que não me lembro de pacientes que a gente conseguiu resgatar. É uma segunda linha, né? Segunda linha. Você consegue, eventualmente, intensificar a químia, eventualmente fazer um transplante autólogo, mas o paciente acaba falecendo da doença refratária, né? Então, a gente vai ter que realmente dar o melhor tratamento pro paciente na primeira linha. Acho que eu queria te agradecer, foi realmente muito enriquecedor para mim, para Natália. Com certeza. É muito legal falar de doenças raras, porque a gente tem sempre necessidades não atendidas, então quanto mais a gente estuda, mais a gente tem desafios, mais a gente melhora o tratamento desse paciente que ainda precisa de muita segurança no tratamento e já passou por muito, né? Então acho que é muito desafiador. Queria te agradecer pela presença, pedir para deixarem mensagens, perguntas, novos temas. Que a gente tá no Spotify, no YouTube, no Instagram, com alguns recortes. Fiquem à vontade, venham tomar um café com a gente. Tomem um café com a gente, escutando um pouco sobre doenças raras em hematologia. Obrigada. Muito obrigada.